E para você fazer uma ideia, nesse dia teve um fato que eu não contei. Tá na hora. A gente estava a Tá na gente hora de estava sem contar. recurso. Aham. A gente estava com muito pouco recurso financeiro. Certo. Era para ir, eu tomei um café reforçado em casa, falei para a Selma, na parada, no Rodoserve lá em Pardinho, você desce, toma um café. Nisso, no que nós estávamos fazendo, ela estava dando leite para a Aninha na sonda, eu no banco do lado do ônibus, um rapaz, eu ia dormir com fome aquela noite, que no dia seguinte a gente recebia, tinha uma fonte de renda fixa. Então a gente foi com o dinheiro contado, contado, Uhum. contado mesmo. Ia sobrar R$ 24,50. Certo. Foi o que eu falei para ela. Com esses 24 você desce, toma um café, eu fico com a Aninha no ônibus e um rapaz do banco da frente estendeu a mão com R$ 100 e falou: Eu sei do esforço de vocês. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos sobre fenda labial-palatina de uma forma simples e descomplicada para tu poderes entender e participar sempre que quiser. E hoje nós vamos começar uma live que vai quebrar um pouco o nosso ritmo de lives naquilo que vem sendo o costume. Hoje tem uma live diferente de todas as outras. Eu tenho uma live que vai inovar num campo que eu já tinha interesse em inovar há muito tempo e ainda não tinha conseguido. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e ao fim de 2 anos de Atlas Deepcast, ao fim de mais de 45 semanas fazendo lives todas as segundas-feiras, pela primeira vez no Atlas Deepcast, nós vamos ter aqui, e eu vou já o primeiro participante dessa live, como vocês já perceberam, o primeiro é exatamente no masculino. Eu hoje vou conversar com pais de fissurados, os pais dos fissurados. Eu ainda não tinha conseguido fazer um programa, uma live, apenas com pais de fissurados. Já fiz com pais e mães, mas hoje nós vamos ter pais de fissurados aqui conosco para conversar. Paulo, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer Mas, enorme, é um prazer enorme. Deixa eu colocar o Ronaldo. O Ronaldo já tem um convite enviado, Ronaldo, onde já tem, acabou de expirar o teu convite nesse momento. Eu vou voltar a fazer o convite. Vamos lá, então, começar a conversar. Bem-vindos outra vez. Bem-vindo, Kleber. Eu já tinha saudado aqui o Paulo. Muito obrigado. Estava a dizer que, ao fim de 2 anos, é a primeira vez que consigo reunir aqui pais de fissurados. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos começar. Paulo, Paulo, de onde pois é que não. tu falas? De onde é que tu falas, rapaz? Pois bem, boa noite a todos, a todas. Sou de Diadema, do ABC Paulista. Diadema? Certo. E, Diadema tem mais ou menos que população, Paulo? gira em torno de 430 mil habitantes, mais ou menos, Exatamente. aproximados. Para quem não sabe, Diadema faz parte daquilo que é a concentração da Grande São Paulo, do chamado o ABC, que na verdade é ABCD, não é? Isso, O ABCD paulista, que é uma zona de grande capacidade produtiva, é considerado um dos motores industriais do Brasil. É isso? Estou falando bem? e, exatamente, é perfeito, Muito bom. exatamente. Kleber, conta aí da tua parte. Tu estás em. Estou em Santo André também, no ABC Paulista, pertinho aí, né, do nosso amigo. Isso, Estamos bem próximos aqui, né? E exatamente. a população de Santo André, Paulo, é mais ou menos o quê? Do Kleber? De Santo André, Sim. tá na faixa aí de 720 mil habitantes. Vocês que estão ouvindo, vocês que nos estão a ouvir aqui e que têm essa informação que nós estamos a passar aqui,
Deixa eu contar para vocês que não conheçam essa região de São Paulo, ou que não conheçam propriamente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo concentra uma das maiores populações dentro de uma só zona no Brasil. É a maior concentração per capita da população brasileira, onde há uma aglomeração populacional. O estado de São Paulo deve andar perto de 40 milhões de habitantes, será isso? 45 milhões de habitantes? Vocês têm alguma noção sobre isso? Essa informação eu não tenho. São Paulo é um gigante, é uma coisa gigantesca. As pessoas talvez não façam ideia, mas eu me lembro da última vez que aterrissei em São Paulo, de sobrevoar São Paulo na chegada ao aeroporto de Guarulhos, sobrevoar São Paulo durante 15, 20 minutos, com o avião que está a circular a velocidade, uma velocidade louca. E aquilo é impressionante, de fato, o tamanho, o tamanho da cidade impressiona. Mas nenhum de vocês dois está em Bauru. Portanto, vocês estão próximos de Bauru relativamente. Portanto, de Diadema até Bauru, Paulo, dá mais ou menos que distância? É uns 350 quilômetros aproximados. 350. E daí de Santo André? E daí de Santo André, Kleber? Olha, daqui de Santo André, eu acho que chega, deve dar o quê? Uns 440, 450 nessa faixa. Puxa vida. É uma boa distância. Portanto, vocês não estão propriamente ali do lado de Bauru, né? Como nós já encontramos aqui, pessoas que estão mesmo em Bauru, não é? Vocês dois têm uma história com a fenda labiopalatina, com a fissura labiopalatina. O Paulo é pai de um garoto fissurado e, no caso do Kleber, é pai de 2 garotos fissurados, certo? Dois garotos fissurados. Nós hoje vamos falar sobre isso. Vamos primeiro explicar para as pessoas qual foi o tipo de fissura que chegou em casa de vocês. Paulo, como é que é a fissura do Miguel? Então, o Miguel hoje ele tem 8 anos, né? Já está em fase escolar, tudo. E ele nasceu com o lábio e o palato. Lábio e palato. É unilateral, não é, Paulo? Unilateral. Certo. E o caso do Kleber é um caso mais curioso, porque o caso do Kleber, sendo 2, o primeiro foi só o aviso, não é? É correto. O Gabriel veio para avisar que o Guilherme viria mais, né? O Gabriel ele nasceu com a submucosa, né? E uma cicatrizinha, você percebe uma cicatrizinha de Kate, né? Isso. No lábio dele, mas é quase imperceptível, né? E a submucosa no céu da boca. Certo. E o Guilherme, que hoje está com 9 anos, né? O Gabriel já tem 15 anos. Inclusive, nós vamos para Bauru agora dia 9, né? Que é quinta-feira, né? Para ele fazer algumas avaliações lá, tudo, ver como que vai ser, né? Se vai precisar de alguma cirurgia plástica, né? Alguma coisa assim. E o Guilherme, com 9 anos hoje, que já nasceu com uma fissura unilateral, só que bem ampla, né? Pegando o lábio, o palato, né? Da dele foi bastante. Certo. E é unilateral também, Guilherme? Unilateral. E vocês, até onde eu sei, no caso do Paulo, houve um diagnóstico antes do nascimento, não houve, Paulo? Houve. Foi mostrado no ultrassom, né, do 4º mês de gestação. Certo. Aí já marcou já. Exatamente. Só que era algo para gente desconhecido até então. Exatamente, era essa a minha pergunta. Vocês nunca tinham ouvido falar nessa situação? Não. Nem eu e a esposa? Não, eu e a esposa, a gente desconhecia e não tinha nenhuma informação. O médico em si, assim, na hora, só falou assim, olha, tem um corte no lábio, né? O médico que estava fazendo o ultrassom. Mas
não sabíamos do que se tratava. Certo. E no teu caso, o Kleber, foi diferente, né? No teu caso, o primeiro, não havia diagnóstico, nem havia rigorosamente nem por onde suspeitar, não é? A não ser quando vocês notaram, vocês perceberam logo que aquilo era um sinal, aquele sinal da cicatriz de Kate era alguma coisa, ou também não foi logo percebido? Não, na verdade, o Gabriel, quando ele nasceu, a pediatra que estava nesse hospital, ela era uma pediatra que atendia na Funcraf, ali em São Bernardo, né? Então ela conhecia esse tipo, né? Porque o Gabriel, se não fosse ela, eu acho que até hoje a gente não tinha descobrido isso, né? E Exatamente. foi ela que falou assim, olha, ele, aí foi quando ela percebeu, né, analisando ele, né, ela percebeu que tinha uma fissura ali, só que tinha a pelinha que estava cobrindo, né, que é a submucosa. Exatamente. E foi onde ela chamou e conversou com a gente, falou, olha, ele é fissurado, tal, mas vocês podem ficar tranquilo que tem eu trabalho na Funcraf também e vocês vão passar lá, eles vão te dar todas as orientações. Tem um hospital em Bauru, né, que é o Centrinho, e foi onde ela explicou pra gente tudo, né? E a gente ficou até calmo, mas foi um susto quando ela deu essa notícia, assim. Mas do Exatamente. Gabriel não teve aquela, né, não teve aquele susto, né? Porque ele não foi visível, né? Não foi algo visível assim que a gente conseguia ver, Exato. diferente do Guilherme, né? Exatamente. Diferente do Guilherme. E aí quando vocês receberam essa informação da chegada do Guilherme com a fenda, já havia uma preparação, uma outra abordagem para todo o processo. É, na verdade foi um susto, né? Certo. Porque a gente já conhecia sobre fissura, né? Que a gente já passava com o Gabriel, só que o do Guilherme no ultrassom não foi avisado, né? Não sei se os médicos que fizeram o ultrassom dela, todos os ultrassons, não foi Não constatado. perceberam. Agora não sei se perceberam e não falaram ou se, né, foi um erro médico mesmo aí. Certo. E a gente foi perceber quando ele nasceu, né? Exatamente. Então, do Guilherme eu levei um susto, né? Aí, então, esse impacto na hora do nascimento aconteceu de uma forma diferente do que o impacto no momento da gravidez. Ô, Paulo, como é que é a gestão desse momento, desse primeiro impacto, no meio de uma gestação, ainda durante o projeto, não é? Portanto, aquilo tudo a ferver, é o primeiro filho, o Miguel é o primeiro, é o teu mais velho? Primeiro. Ele foi primeiro, hoje ele já tem uma irmãzinha, a Joana, Uhum. que não, né, que bem tranquilo. Mas o Miguel, né, quando ficamos sabendo da gestação, nós optamos também por não fazer comentários. Então, ficamos, eu e a esposa apenas sabendo. Não comentamos com a família. Certo. Então, a gente não tinha a informação, olhava só coisas da internet, né? Olhava algumas fotos do que poderia ser, como poderia acontecer, mas também não tínhamos nada assim de onde buscar. Aí, olha. Também não tínhamos onde buscar esse tratamento. Tem que tentar, né? A gente faz de tudo. Atlas Lipcast. Não pode desistir. Atlas Lipcast nunca desiste, amigo. Aqui não há desistentes. Isso aqui não é terreno para desistentes. Bem-vindo, Ronaldo. Bem-aja, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão falando de onde, Ronaldo? Eu estou em Assis. Em Assis. E aqui... Mas eu já morei em Santo André também. A que distância vocês estão de Bauru? 200 quilômetros. 200 quilômetros. Na realidade, estão todos fora da área de jurisdição do Hospital das Clínicas de Bauru, não é? Vocês todos têm hospitais próprios nas vossas regiões. Portanto, nós estamos aqui reunidos porque acabamos por nos conhecer através de uma campanha que nós todos participamos e continuamos a participar, de tentativa de evitar aquilo que parece ser uma operação de longo prazo, mas de desmonte do Centrinho,
que é um centro de referência, a gente já vai falar sobre isso, eu daqui a pouco vou dar um recado sobre esse assunto, mas, na realidade, nós nos conhecemos por essa via. Estávamos aqui falando sobre o impacto do primeiro momento agora, Ronaldo, eu não sei se tu estavas tão envolvido aí com a tentativa de se conectar. Tava. Exatamente. Mas então, a gente estava falando sobre isso. E o Paulo estava contando que houve uma preparação no momento daquela gestação, naquele momento de planejamento, de todo aquele momento mágico de uma gestação, e de repente, no quarto mês, cai a notícia de paraquedas no colo. Eles acabaram por ir parar a internet à procura de imagens, à procura de informações, e esse é um dos grandes problemas que a gente encontra de forma transversal. Nessa altura, Paulo, a tua gestão em relação a isso, como é que correu isso, essa procura dentro do casal? Era mais a tua esposa, como é que é o nome da tua esposa? É a Rosângela. Era mais a Rosângela que procurava, era o Paulo que procurava, eram os dois em polvorosa, quem corria primeiro para o computador? Como é que foi essa situação? Essa busca assim, maior fica sempre pela esposa, né? Ela fica mais querendo saber o que é, ou buscando, né? E sentindo muito, né? Que às vezes você vê umas imagens impactantes, né? Dependendo da forma, se é bilateral, aí... E a gente também vai atrás e acalmando, tentando no máximo acalmar ela, né? Também, fala assim, não, vamos aguardar a chegada dele para a gente ver como é que vai acontecer. Né? Aí se deu o nascimento dele, né? E no hospital, aí nasceu em São Bernardo, cidade vizinha aqui, do ABC. Né? Porém, também não tinha especialistas, não tinha ninguém que pudesse dar um direcionamento para a gente naquele momento. Exatamente. Aí passou-se alguns dias no hospital, aí veio as notícias. Não, aí foi que vieram com os comentários. Tem o Centrinho, tem tratamento, tem um hospital referência em Bauru. Exatamente. Envia um e-mail primeiro que eles vão fazer o chamado. Aí foi assim que nós fizemos. Aí com menos de um mês, fizemos o e-mail e ele foi chamado com um mês para poder fazer a avaliação de caso novo. Exatamente, perfeito. Ô Kleber, então no teu caso, como é que foi a gestão desses processos? Como é que tu e a Andréia, como é que vocês geriram esse processo desde o primeiro, desde o Gabriel até depois o Guilherme? Como é que foi esse processo dentro do casal, entre vocês dois, a gestão emocional de vocês? Que nem foi igual o Paulo, né? As mulheres sempre vão atrás mais, os homens são mais, né? Mas ela sempre foi mais atrás e procurava e pesquisava, né? E a gente sempre foi conversando sobre isso. Né? O do Gabriel, como era algo assim, bem suave, a gente não se preocupou tanto, né? A gente passava com todos os especialistas, tanto na FUNCRAF como no Centrinho, né? A gente sempre estava. Tanto é que os pediatras, quando ele passava no Centrinho, né? Os médicos até falaram, nossa, eu acho que a gente nunca pegou um caso desse, né? Certo. Que ele cobriu totalmente, tem a fissura lá, mas está tudo coberto, tapado, né? Então ele falou, olha, a gente nunca viu isso, então é uma coisa, né, diferente. Então a gente não se preocupou tanto, né? Mas quando veio o Guilherme, né? Aí que foi né? Aí foi aquele choque mesmo. Aí foi o Deus dos acordos. Aí eu tive que aprender, na verdade, tudo que a gente não aprendeu com o Gabriel, né? Exato. E tanto é que até na parte de mamar, né? Do Guilherme, que foi muito complicado, porque né, no hospital que ele nasceu não tinha, os médicos não sabiam lidar com essa situação, né? Tanto é que eles queriam colocar sonda nele para se alimentar. Certo. E aí, quando nós fomos na FUNCRAF, aí foi quando ela foi ensinando ele a mamar, né? A mamada, tudo, né? Foi quando a gente foi aprendendo realmente como lidar com a fissura, né? Exatamente. Porque até o momento com o Gabriel a gente não, né?
não tinha esse impacto todo. Passou mais fácil, né? Pois é, o caso do Ronaldo é um pouco diferente, não é, Ronaldo? O caso do Ronaldo é diferente, É, a começar pela relação parental, que é de segundo grau, é vista de cima, não é assim, Ronaldo? é, mais ou menos isso. Então, É, eu conheci a Selma e a Aninha já tinha 1 ano, uhum, né? Ela nasceu com a fenda bilateral, uhum, um lábio, e fenda palatina também. certo, Então eu conheci, e ela já havia operado a labial, as uhum, duas. exato, Mas assim, acompanhei tudo de lá para cá, exatamente. né? Então assim, tudo foi novo para mim, mas foi muito assim, como é que eu vou dizer? Eu toco como uma coisa assim, não vou dizer totalmente normal, a gente tem que correr atrás, tem um cuidado especial, mas eu não, assim, eu procuro levar mais leve da maneira possível, Uhum, porque é maçante, que nem eu estava escutando a história dele que mora em Santo André, né? uhum, A gente morava em Santo André, era um sacrifício, porque existe um negócio chamado TFD, que só uhum, funciona para alguns lugares. Só certo, funciona. Em Santo André não funciona, certo. tá? Nós Depois, fomos depois, se atrás. você permitir, eu queria falar sobre o TFD, que eu tenho uma experiência aqui também. Ó. É, eu também. Essa que eu vou narrar. A gente ia para o Centrinho, sempre dava um jeito que o Centrinho sempre mandava as cartas assim, e-mail, daqui 4 dias aqui. E a gente tinha que se virar. E nesse dia foi fatídico, porque a gente tinha que ir de todo jeito. E aí falava do TFD, porque numa das vezes que nós fomos para Bauru, tinha uma moça que ficou na pousada com a gente, que era de Maceió. Nossa Senhora. Ela ia ficar com a filha acho que 10 ou 15 dias lá. A prefeitura de onde ela morava, o estado, sei lá, o órgão governamental, deu passagem de avião de ida e volta, pagou a estadia dela e deu um salário mínimo para ela ficar lá. Certo. Falei para a Selma, não, vamos tentar isso aí, vamos tentar, né? Não custa. Chegamos em Santo André, vai aqui, vai ali, pega laudo daqui, laudo desse, laudo daquele. Fomos na Secretaria da Saúde. Pediram xerox de uma penca de coisa pra gente. Foram R$ 180 de xerox. Que isso? Para eles fornecerem R$ 240. Aí foi quando nós viemos de ônibus. Falei assim, mas devolve que vai fazer falta para a prefeitura, não é possível. Aí nós viemos de ônibus, a gente morava no Jardim Bela Vista, talvez você conheça, perto da Carijós. Uhum. Aí pegamos o ônibus, um Uber, né, um aplicativo, até a estação de trem, tudo. Eu carregando as mochilas e ela, a Aninha. De trem até a estação de trem. Do trem nós fomos até o Brás. Do Brás nós pegamos o metrô até a Barra Funda. Da Barra Funda nós pegamos o ônibus para Bauru. Uma via Assim, sacra. tudo a pé. E a gente foi filmando tudo para tentar colocar a boca no trombone. Certo. Não adiantou nada. Entendeu? Então, assim, por que o Centrinho hoje é uma referência, um negócio. Seria bom que alguém visse isso, visse essas gravações, visse essas lives, visse esse material, tivesse conhecimento disso, para ver a que ponto um pai, uma mãe, um tio, um avô é capaz de se esforçar para chegar até lá, Uhum. para ver o quanto o Centrinho é importante para essas crianças, para a gente. É um Exatamente. centro de referência, entendeu? Eu queria que eles vissem esse sacrifício que um pai é capaz de fazer por um filho. É. Mas parece que ninguém se move. Não tem alguém que chegue e fale, não vou fazer isso para esse pessoal. O Ronaldo, e mais preocupante Por outro- ainda se nós pensarmos que daqui a pouco, dentro do Hospital das Clínicas, o Centrinho vai passar a ser um hospital que vai ter uma limitação regional, portanto, nem sequer vai ter capacidade de resposta para quem vier de Alagoas, por exemplo, de Maceió, que está lá na esquina do Brasil, lá em cima, não é? No nordeste do Brasil,
não está sequer a 200 ou 400 quilômetros de Bauru. Portanto, essas pessoas, e especialmente nos casos de alta complexidade, média complexidade, vão ter que se socorrer nas suas regiões. E a pergunta que não quer calar é como? Muito bem citado. Como? Aqui a gente não consegue um pediatra para a menina. Uhum. Sabe, outro dia pegaram uma gripe às 3 aí, corre daqui, corre dali, não tinha um pediatra para a Aninha. Exatamente. Ô Paulo, vocês também têm essa Falei, dificuldade com o Miguel, com relação a outras especialidades, aos médicos e isso tudo? Dentista? Então o Miguel, né, ele tem todo esse acompanhamento na FUNCRAF, né? De primeiro, então, ele tinha 3 pediatras, passava no convênio, passava na FUNCRAF, passava no postinho de saúde. Só que cada um enxergava ele diferente, né? Na FUNCRAF, o pediatra da FUNCRAF, né, ele examina ele diferente, ele sabe das dificuldades e sabe o que tem que avançar nele, trabalhar com ele para ele evoluir. Isso daí a gente sabe. Diferente do pediatra do posto, que a gente fazia também, né? Que analisava ele, mas não tinha... Analisava só o crescimento, né? Mas não sabia sobre nutrição, dar um palpite sobre a nutrição, como amamentar, né? Como dar uma alimentação para ele. Você enxergava essa diferença nos pediatras. Por isso que a gente fala, né, o centrinho, a importância dele, né, dos especialistas, não é só questão de ser um hospital que vai lá e vai fazer uma cirurgia. É o tratamento, é conhecer a fundo aquela necessidade de cada paciente. Exatamente. A especificidade, ô Cleber, e aí na tua zona, como tu disseste, já havia essa dificuldade também, ninguém sabia de nada, o hospital não te deu informação nenhuma, não te preparou minimamente, nem sequer para alimentar o Guilherme em condições. E aí, como é que é o restante do acompanhamento e como é que foi esse problema com o TFD no teu caso? O do Guilherme foi essa. Até hoje, né? Você tem essa dificuldade porque qualquer médico, qualquer pediatra que você vai, quando você, né, comenta, olha, ele é fissurado, eles fazem aquelas caras de meio que espanto, assim, mas o que é isso, né? Uhum. Então você vê que não tem conhecimento, né? Não, né? A FUNCRAF, ele passava lá também, né? Era bastante assíduo né, as marcações, e agora eu acho que está se perdendo lá. Você vê que não tem mais pediatra, tá difícil de você marcar uma fono, todos os especialistas, não tem mais enfermeira que tinha, né? Antigamente a fono tinha a terapia, agora não tem mais. Certo. Então está se perdendo tudo isso na FUNCRAF, né? Você vê que tinha muitos casos novos, agora você vai lá, tá vazio. E para você marcar uma consulta é difícil, entendeu? Então você vê que está se estreitando cada vez mais, né? E no caso do TFD, né, o que acontece? Santo André é difícil, porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fui com o Gabriel, quando eu cheguei na prefeitura, ninguém sabia o que era TFD. Até hoje, quando você liga lá perguntando, olha, o TFD, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. É incrível isso. E um fica passando para o outro, né? Você não consegue uma solução. Aí pelo eu jeito fui não na mudou nada, prefeitura, né? eu fui na prefeitura, cheguei lá e falei, olha, eu preciso dar verba de TFD para me viajar, tudo. Foi aonde ele falou, olha, você pode conversar aqui na saúde de Santo André. Foi onde eu fui lá, conversei, né? Eu não lembro mais o nome da pessoa que conversei. E ele falou, olha, a gente não tem uma política para isso aqui em Santo André. Só que eles liberaram uma verba, né, nessa época. Aí ele até comentou, ele falou assim, olha, a gente vai fazer todo um processo para a TFD, porque a gente não tem aqui, né? E aí foi. Aí a primeira vez eu consegui, a segunda, eu acho que até umas 3, 4 vezes eu consegui. Depois, aí eles começaram a dificultar, né? Tanto é que do Guilherme agora, ele já foi lá para Bauru umas 4 vezes, e nessas 4 vezes a prefeitura negou.
né? Aí, graças a Deus, a gente consegue pagar um convênio, que não é aquelas coisas, mas a gente tem um convênio porque, né, a gente sabe que depender totalmente do SUS é difícil, né? Você vê que para marcar uma consulta leva meses, tal, então, né, a gente faz um esforço e a gente ainda paga um convênio. Só que eles alegam isso, que eu tenho um convênio e ele não é dependente SUS, né? Quer dizer, ele não utiliza o SUS. Mas eu falo, meu, mas esse tratamento é todo pelo SUS, Exatamente. né? Então eles fazem uma interpretação da lei, da portaria 55 lá, dizendo que ele, como ele tem um convênio, ele não é do SUS, né? E, e agora, do Guilherme também, quando a gente vai agora dia 9 do Gabriel, a gente entrou com o processo também na prefeitura e eles negaram, né? É. Só que eles negaram por telefone, ligaram e falaram assim, olha, foi indeferido. Aí minha esposa perguntou, mas por quê? Ah, eu não sei porque a minha supervisora não está aqui. Eu falei, mas vocês estão negando, mas não tem uma justificativa por que que negou? Ela não soube falar, disse que ia entrar em contato e até agora não entrou. Quer dizer, você fica Sem chão. sem por onde correr, né? Você não tem por onde correr. Tanto que o Guilherme, eu tive que entrar com o processo na Defensoria Pública para conseguir, né, o auxílio dele quando eu precisar novamente. Agora do Gabriel, eu provavelmente vou ter que fazer a mesma Fazer a coisa, mesma né? coisa. É lamentável que o país se faça de desentendido sobre as suas responsabilidades, que o Estado se faça de desentendido sobre as suas responsabilidades. A Maria Inês Graciano, ela escreveu um livro que é o Estudo Socioeconômico, um instrumento técnico operativo, onde ela fala exatamente, entre muitas outras coisas, que é um livro que eu recomendo vivamente para todas as pessoas que tiverem interesse nesse assunto. Ela fala exatamente sobre isso, sobre a vergonha que era esse epíteto, quase um certificado de pobreza discriminatório que é preciso passar em algumas situações e que não deveria haver um sistema igualitário, e isso não acontece, não é? Portanto, não é o fato dessa criança ter um segundo, esse outro subsistema, que num caso como esse, de uma malformação congênita com esse nível de complexidade, que uma coisa tenha que substituir a outra. Ele está a ser atendido pela via do Serviço Único de Saúde. Portanto, ele tem que ter esse acesso e esse direito. Agora, uma pergunta, Ronaldo. Por que há essa... Vocês três aqui estão hoje comigo, demonstram um claro envolvimento, uma integração com o conceito de família, com a situação da fissura, com a integração do núcleo de guerra, de sobrevivência dessas crianças. Por que foi tão difícil? Eu levei 2 anos para conseguir juntar 3 pais numa live. O que muda dos pais para as mães, que colocam as mães... Vocês três acabaram por falar um pouco disso. Ah, as mães são mais, as mães estão mais assim. Qual é que é, na tua opinião, Ronaldo, a abordagem, o que é diferente na abordagem dos pais e das mães em relação à situação da fissura? Bom, no meu caso, eu não generalizo nem coloco em relação ao pai ou mãe, mas sim o ser humano Uhum. se envolver, Certo. né? Uma resposta óbvia do que você está falando é que nós estamos conversando faz o quê? Meia hora, 40 minutos? Uhum. Tem 29 pessoas assistindo. Isso. Deveria ser uma conscientização maior. Você entra no centrinho e está cheio. Deveriam estar todos aqui, Isso, entendeu? claro que sim. Não só 4, 4, 5, 8, 29. Uhum. Deveria ter milhares de pessoas aqui. Porque as pessoas... É aquela história, né? Não me interessa se a fruta do outro está melhor que a minha ou não está. O pessoal não quer saber. Então, para tudo você tem que fazer um movimento. A partir do momento que você vive a situação, que você está na situação, aí é que você sente na pele. É um problema de cidadania, não é? Entendeu? Problema de cidadania,
de compromisso, comprometimento. Uhum. Poxa, o próprio pessoal que tem, o pessoal do Lábio Leporino, os participantes, os acompanhantes, deveriam estar todo mundo aqui. Todo mundo participando da live. É, Para criar uma exatamente. força maior. O Ronaldo, Para criar uma verdadeira força. nós conseguimos, com a campanha de salvação do Centrinho, de tentativa de impedir aquela atrocidade que está em curso, nós conseguimos a participação de cerca de 250 pessoas, 250 fissurados ou pais de fissurados ou amigos. Foram 250 vídeos. As pessoas pensam assim, puxa, foi uma quantidade de gente muito boa. Estamos a falar de um universo de 120 mil beneficiários do Centrinho. 120.250 se manifestaram. O João Belo já gritou isso em alto e bom som na live em que esteve aqui conosco. Fissurados, por favor, ergam a sua voz. Vocês estão a ter uma oportunidade e uma voz, uma abertura para fazer isso. E de fato, essa tua preocupação é uma preocupação perfeitamente legítima. Ô Paulo, e a tua visão sobre essa situação? Tu disseste assim, a minha mulher é mais sensível. Tu achas que acontece, nós homens somos muito colocados na posição de ter que ser uma fortaleza emocional? Ou isso hoje em dia já é diferente e a gente já pode partilhar essa fortaleza emocional e dividir o peso dessa situação? Como é que tu sentiste isso aí? Não, eu acredito que tudo num casal tem que ser dividido, né? Uhum. Então, eu acredito que o homem tem o emocional, sim, sente, ao ver o seu filho sair lá de uma sala de cirurgia, né, de estar ali tomando uma sopinha, né, com os bracinhos imobilizados. O pai sente emocionalmente da mesma forma que a mãe. Eu penso assim que o casal divide as forças. Na mesma posição de dividir, a esposa se apoia no marido e o marido se apoia também na força da esposa. Então, acredito que é um conjunto. E os dois que vão tocar o barco, que vão levar o filho, né, para sair, para ter um tratamento, é os dois que buscam. Eu penso assim, que é mais a divisão mesmo. Tem que ser os dois. Vocês são realmente um exemplo, vocês três são maravilhosos, são pais maravilhosos. Eu queria aproveitar esse repto do Ronaldo, não queria deixar passar isso em branco. Pessoal, vocês que são 28, que estão aqui nessa live, nesse momento, por favor, façam aí nesse aviãozinho que tem aí do lado, partilhem essa live. Convidem os vossos amigos, chamem as pessoas para vir aqui ouvir o que a gente está a falar, porque a gente está tendo uma conversa muito importante. Nós estamos a falar sobre fissura labiopalatina na perspectiva dos pais e de uma forma muito, muito clara, estabelecendo aqui exatamente que precisamos derrubar o paradigma de que o pai não é sensível, de que o pai será ausente em determinadas situações. O pai sente, sofre e luta junto e entra na mesma campanha, não é, Kleber? É verdade, é verdade. Eu digo que o homem é mais a razão e a mulher é a emoção, né? Mas é isso, é o conjunto desse sentimento, né, que faz, né, esse amor, né? Porque quem não ama o teu filho, né? Então você se preocupa, você tá ali junto. Nas cirurgias, nossa, que o Guilherme fez com 3 meses de idade, nossa, quanta agonia a gente passou. E um dando uma força pro outro lá, né, na espera daquela cirurgia. Demorou, nossa, horas e horas. Então, um dando a força pro outro, né? Nossa, quantas vezes a gente foi lá para Bauru e a gente não via as mães das crianças fissuradas, a gente via os avós. Tanto, tem mãe que nem vai para acompanhar o filho, né? A gente fica meio indignado com isso. Tanto é que uma das vezes a gente foi lá, tinha uma avó levando um carrinho, o bebê, e ela não prendeu, né, o bebê no carrinho. E o bebê escorregou e bateu a boquinha no chão, assim, sangrou tudo. Sabe? Então, isso a gente vê, a gente fica tão agoniado com essas coisas, né? Aí no final, depois a gente ajudou a levá-la para o hospital, tudo, né? Mas ela estava sozinha lá.
com a criança, né? Cadê a mãe? Né? Então, por isso que eu vejo, sabe, a gente tem que ter mais esse amor, né, dos filhos, os pais, né, tá junto nisso, né? Tem que ter isso, senão Exatamente. não. É muito importante, de fato, essa colaboração, essa divisão de tarefas e a divisão do peso. Eu costumo dizer, Kleber e Ronaldo e Paulo, uma coisa que é o seguinte: é, a tarefa, quando é feita em grupo, e é um bordão muito conhecido, que quando a gente quer ir longe, a gente vai acompanhado, não é? Portanto, o casamento é exatamente um processo de longo prazo, e os filhos são o projeto mais longo de todos, que é aquele projeto que vai nos superar natural, se as coisas andarem dentro da lei natural, não é? Portanto, é um projeto que vai perdurar para além de nós. Então, quando a gente fala em equipe, em trabalho de conjunto, esse trabalho da família é exatamente isso, e faz exatamente com que as alegrias sejam multiplicadas por dois, porque a alegria de cada vitória, de cada momento ultrapassado, de cada obstáculo que é concluído, são exatamente alegrias multiplicadas pelos dois. Agora, quando chega o momento da travessia no deserto, quando chega o momento do obstáculo, o peso fica dividido por dois. Portanto, tem todas as vantagens exatamente nessa divisão que vocês abordaram aqui. É muito importante que as pessoas percebam isso, que é essa força e essa energia da família, ela é o sustentáculo de tudo. Eu, inclusive, hoje, na nossa promoção do dia, da nossa live, eu coloquei exatamente isso. Eu perguntei às pessoas, de uma forma geral, o que vocês acham que é importante para o tratamento da fenda labiopalatina? É o desenvolvimento técnico profissional? É o desenvolvimento do apoio da família? Ou eu agora já não me recordo aqui ao vivo o que era de improviso, mas as três coisas, é o comprometimento profissional, é o envolvimento da família e é tudo em bloco. É necessário juntar todas as situações para que as coisas tornem-se mais próximas de ser um resultado positivo, um resultado realmente reabilitador, não é? O que vocês esperam em relação a essa mudança que está acontecendo? Qual é a expectativa que vocês têm, Ronaldo, em relação ao que pode acontecer com o atendimento a partir do fato de que vocês veem a FUNCRAF a diminuir o número de atendimentos, vocês veem o Centrinho a diminuir o número de atendimentos? Como é que vocês veem o futuro do tratamento das crianças que vêm depois da Aninha, por exemplo? Que a Aninha já teve uma série de tratamentos, o Miguel, o Guilherme, o Gabriel. Agora, os que vêm depois, como é que vocês que estão aqui a dar esse manifesto se preocupam? Como é que vocês veem o futuro dessas crianças? Bom, eu vejo com um certo receio, vou ser franco para você, porque, como eu disse, né, o Centrinho, a FUNCRAF são centros de referência que nós temos ainda. Então, se precisar, tem onde correr. Ela vai ter um tratamento de primeiro mundo com profissionais de uma qualificação total, mas, ao mesmo tempo, com vontade de brigar, de ir para cima, de lutar. Entendeu? Não deixar o movimento morrer, muito pelo contrário, aumentar. Se o caso, fazer um cordão humano em frente ao centrinho, coisa do tipo, manifestação, porque é o que a gente tem. Uhum. É o que a gente tem de melhor para eles hoje. Então, e gratuito, né? Porque se a gente fosse pagar por tudo, Como é que sairia era? uma fortuna. Exatamente. Exatamente. Paulo, inclusive, fazendo aqui jus a tudo o que tu acabaste de dizer, tem aqui uma mensagem no nosso chat que diz o seguinte: aqui é Rosângela, esposa do Paulo. O apoio é imenso. Vai em consultas com o Miguel sozinho e é muito dedicado. Puxa, que lindo, hein? É, Que coisa muito bom. linda. Que coisa linda isso. Parabéns, Paulo, Pois parabéns. é, É, obrigado. esse é o efeito da família, não é? Esse é o efeito fundamental da Exatamente. família. Muito bacana isso, muito importante de fato. Ô Paulo, na tua abordagem em relação ao Miguel, como é que foi a gestão do Miguel, a entrada na escola?
Como é que tu lidas com a situação? Houve alguma dificuldade a nível escolar, da integração do Miguel a nível escolar? Como é que foi para vocês essa fase do Miguel? Pois bem, falando ainda sobre a importância do centrinho, né? As cirurgias do Miguel ocorreram no tempo estimado sempre, né? Então, o fechamento foi com 3 meses ali, 3, 4 meses, fechamento do palato lá com 1 ano. Aí ele teve, que nem a gente comentou, o acompanhamento com fono, com todos os especialistas. Então, ele tem uma dicção muito boa, ele tem uma pronúncia muito boa, graças a Deus, né? Dado a esse tratamento, a esse acompanhamento, né? Que vai evoluindo com o passar dos anos dele. Então, ele chegou agora na fase escolar com uma pronúncia muito boa, que era uma coisa que a gente ficava, às vezes, com receio de chegar, né, ele começar a enturmar, e aí, às vezes, os coleguinhas, né, isolar ele por alguma coisa. Mas a gente vê que não ocorreu nada disso. E eu acho que isso se dá pela pronúncia, que ele consegue se comunicar bem com os amigos entendem ele, a fala dele. A professora, a gente já conversou, né, ela sabe, mas ela, nas reuniões de pais, ela fala que a pronúncia dele, a leitura dele é muito boa. E isso se dá pelo tratamento. Quando se tem um tratamento que o centrinho oferece, né, por isso que a gente não pode deixar o centrinho ir denegrindo, né, e desfarelando, por causa disso, pelas crianças, para elas terem esse benefício de se enturmar na sociedade, né, tudo no seu tempo, ter o tratamento correto. Isso daí dá uma vivência para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, e é igualitário a qualquer outro. Exatamente. O Paulo, essa é uma das questões que eu acho relevantes, e eu queria que o Kleber, como tem os 2 meninos com a fenda do palato, porque a fenda palatina, ela é, na realidade, a fenda que transtorna mais o processo da fala, embora também a fenda labial possa interferir em algumas situações, mas a fenda palatina, ela transtorna mais a questão da fala. O Kleber acabou por passar por essa situação 2 vezes. O aspecto do acompanhamento, o tratamento adequado, o tratamento com o terapeuta da fala devidamente preparados para trabalhar com fissura labiopalatina, pode ser um fator importante, inclusive, na inclusão dessas crianças, não é, Kleber? Como é que foi para vocês? Com certeza. Tanto é que o Guilherme ele fazia o acompanhamento na Funcraf, né? Mas você vê que foi decaindo o atendimento lá, então hoje você não tem mais terapias, né? O Guilherme ele chegou a fazer terapias de fonos, né, fora, também, inclusive pelo convênio, mas é algo que eles não conhecem a fundo, né? Uhum. Então não tem aquele atendimento, né, que eles precisam realmente, né? Focado no problema da fissura. Pela cidade de aqui que nós moramos em Santo André, você não tem profissionais que atendem isso. A gente já foi atrás e não conseguimos, né? Então a cidade não te fornece isso, né? É muito difícil. O Guilherme, ele, né, igual o Paulo, com 3 meses, depois fez o palato também. Então o Guilherme ele não teve aquela nasalidade, né? Que fosse. Ele começou com uma nasalidade quando ele colocou aquele aparelhinho no céu da boca para arrumar os dentes. Certo. Aí foi onde ele começou a falar mais fanhoso, né? Uhum. Agora ele retirou esse aparelhinho, tudo, Já voltou. ele tá falando melhor. Então você vê que ele tá, né? Mas ele tem aquele escapezinho ainda Uhum. de ar pelo nariz, né? E isso Mas interferiu na integração, Kleber? Na integração na escola, isso foi problemático com algum dos 2 meninos? O do Gabriel ele nunca teve, né? Uhum. Então, nessa parte de fissura assim, como ele tem a submucosa, então ele não tem esse escape, a fala dele é normal, né? O Guilherme ele assim, agora que ele tá já nessa idade, que ele tá com 9 anos, né? Uhum. Quando ele tava com 8 anos já, ele já começou a perceber assim, porque o nariz dele é meio caidinho,
Então ele já começa a falar, pô, mas né, meu nariz é assim, às vezes eu tiro a máscara, ele fica olhando para mim, mas a gente sempre conversa com ele, né? Sempre tem essa conversa, né? Falou, olha, Guilherme, ninguém é igual a ninguém, você nasceu com esse problema, Uhum, né? exatamente. Então a gente sempre está conversando com ele sobre isso. E ele passa assim, né? Ele vai indo, né? Exatamente. Mas e tinha esse acompanhamento, inclusive, né, de um psicólogo na FUNCRAF também, Isso. que agora também está difícil, não está tendo aquelas, né, as terapias, né? Opa. Mas o importante é isso, né? É sempre estar conversando com eles e explicando, né, a situação para eles entenderem, né? E agora ele leva de boa, o Guilherme leva de boa. Certo. Ronaldo, no caso da Aninha, Hum, a Aninha, ela tem, para além das fendas, ela também tem um aspecto sindrômico, portanto, tem uma outra componente sindrômica nesse caso. É, a escola tem que estar mais bem preparada para receber a Aninha, não é? Como é que foi a integração da Aninha na escola? olha, graças a Deus, nesse aspecto, foi bom. Foi muito bom para ela. Ela se integrou bastante. Nós conversamos bastante com as professoras pelo fato dela ter essas síndromes que ela Uhum, tem. Durante um tempo, a professora ficou vindo aqui em casa, né? Ficava 3 horas. Chegava 1 hora, saía 4 horas da tarde, ficava com ela o tempo todo. Falou assim, não pode pôr direto, que senão pode ser até um prejudicial para ela. certo. Aí agora a gente faz isso. Ó. O que fazia aqui, faz na escola. Ela ia dar umas 4, agora aumentou da umas 5. E vai passar a ser integral até, vai aumentando aos poucos. Mas a integração dela foi muito boa. Ela foi muito bem recebida, as crianças também, sabe? Ainda não. Porque são crianças assim, tudo pequenininhas, né? Que Uhum, ainda não entende, não tem a maldade que o mundo tem. exato. Então, graças a Deus, nesse aspecto, a gente não pode reclamar, não. Mas Foi muito bom a para ela. minha preocupação é no sentido de perceber se os hospitais, como vocês disseram, não estava preparado para receber uma criança fissurada, se as pessoas técnicas profissionais não estavam preparados para tratar essas crianças, como é que seria a integração delas na escola? Se a escola estava preparada para essa situação. E é interessante vocês darem esse feedback, porque certamente não havia muitas crianças fissuradas em nenhuma das 3 escolas, não é? Nem na escola de uns nem de outros. Mas houve uma preocupação, um interesse da parte da escola no sentido de atender essa integração, e inclusive no caso da Aninha, com as necessidades especiais, inclusive de dirigir uma professora para fazer esse acompanhamento domiciliário. Isso é uma situação que a gente nota que algumas partes do processo vão funcionando melhor, vão funcionando bem. Não é? A questão da chegada na adolescência, o Paulo está começando agora a vivenciar essa chegada na adolescência. Aqui o Guilherme já começou a se descobrir. E como é que é em relação ao Miguel, Paulo? Tá sem som. Cortou o seu micro. Ó, aí, agora Aí, sim. agora tá. Então, o Miguel é uma criança ainda, né, ele é bem desenvolvido, assim, bem extrovertido, né? Vamos ver agora com a adolescência, né, como é que vai ser. Por enquanto, o que falou na escola, ele tem uma socialização muito boa, né? Então, vamos ver agora, conforme ele vai chegando aí pro lado da adolescência, como que vai se decorrer isso daí, né? Porque nem a gente comenta, quando é criança, a inocência é de uma forma, né? Na Exatamente. adolescência já tem um pouco mais de malícia, né? Já tem um pouco mais A de competitividade começa a acontecer. preconceitos, né? Sei lá. Aí vamos ver como é que vai acontecer. Até então, ele não sofreu nada assim de preconceito, muito Certo. pelo contrário. Desde a chegada dele, ele foi muito amado por todos, pela família, pelos amigos, vizinhos, todos abraçaram ele muito. Uhum. É.
E no caso da adolescência dos dois meninos, o Kleber, com o fato de haver uma diferença, a diferença é de 5 ou 6 anos entre os dois. De 6 anos. 6 anos. Com essa, É, com de essa, 6 anos. com essa diferença que existe entre um e outro, está o Gabriel já na adolescência, não é? E o Guilherme, e o Guilherme ainda a caminho de lá. Como é que é a gestão disso? Vocês notam, por exemplo, que o Gabriel vai desenvolvendo algum tipo de processo de proteção em relação ao Guilherme? Como é que isso se relaciona? Como é que estabelece essas relações aí dentro de casa? O Gabriel, a gente é uma situação diferente, né? Porque ele tem um autismo, né? Uhum. Então tem a síndrome de Asperger. Asperger. Então, e aí então na escola a gente passa, né? Não é fácil. Eu dou os parabéns aí porque a escola disponibilizar um professor para, né? Então tá de parabéns, porque olha, a gente passa apuros com o Gabriel, né? É difícil, É. muito difícil com ele. Muito difícil. O Guilherme, ele, né, ele leva de boa tudo, né? A gente já conversou com os professores, então ele, né, os amiguinhos também, então ele não tem problema nenhum com isso, né? Na escola, o maior problema é o Gabriel. Aí é. Exatamente, por causa do espectro do Asperger, do aspecto do autismo. Isso, é. Exatamente. E é difícil, os professores não entendem, né? Então ele fica sempre de lado, ninguém traz ele para junto, sabe? Então é muito difícil, Uhum. E, muito difícil. e vocês acham que, agora essa é uma pergunta para vocês todos, cada um pode responder a seu tempo. Vocês acham que a nossa sociedade está a preparar-se ou está preparada para lidar melhor hoje do que há 10 anos com essas realidades da diferença? Vocês também notam, porque eu acho isso. Eu acho que a sociedade tem melhorado nesse sentido, porque os jovens, mais jovens, são mais inclusivos do que as gerações mais de trás. Vocês acreditam que, na experiência de vocês e com os meninos de vocês, isso está um cenário mais acolhedor do que era anteriormente? Pode começar, Ronaldo. Bom, eu acredito que sim, por uma questão, informação. Tá? Hoje você tem, é que nem eu falava para os meus sobrinhos, hoje você atravessa o mundo, conhece o mundo num clique. Uhum. E outras coisas mais. Na minha época, eu lembro que eu pegava o ônibus em São Paulo, que eu morei em São Paulo, e às vezes você via criança com lábio leporino, jovens com lábio leporino, mas você não sabia o que era aquilo. Certo. Por quê? A gente não tinha informação. Eu sou da época do Guaraná com rolha, TV com tubo. Então, essas coisas. Televisão a válvula. Você queria, É dos meus. é, queimava a válvula, põe um bombril na antena. Isso. E eu, falo- eu falava para os meus sobrinhos, eu falava, poxa, na minha época, para a gente fazer um trabalho de escola, era no papel almaço, Isso mesmo. você tinha que ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia fedendo naftalina, né? Hoje não, vocês têm tudo na palma da mão, tem tudo. Então, assim, acho que nesse aspecto o progresso foi legal, foi muito importante a informação. Antes a gente não tinha informação. Uhum. Sabe, eu, por exemplo, entrei num mundo novo, eu conheci a Aninha com 1 ano de idade, né? Mas eu me adaptei rapidinho, que eu comecei a ver o que era, como era, por que era, entendeu? Para a gente procurar as melhores soluções. Tem como. É difícil, ainda é difícil, sabe? Inclusive principalmente quando as portas se fecham, aí fica mais difícil ainda. Mas é aquela história. Abriu, nem que você tem que meter o pé, mas abre de novo. Uhum. Né? A gente tem que brigar por aquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente quer e ir em frente. Mas quanto ao aspecto de assim, não vou dizer uma facilidade, mas uma maneira melhor de lidar com esse tipo de coisa, hoje, na geração de hoje, é mais fácil, sim. Digamos assim, a aceitação é melhor,
mesmo por isso que eu falo, por conta da informação. Tem gente que tatua o corpo todo e o pessoal acha normal hoje. Quer dizer, então, tem cara que faz tatuagem no corpo inteiro, se cobre de tatuagem e o pessoal acha normal. Uhum. Então, eu acredito que hoje a gente tem mais acesso a muita coisa. Muito embora ainda a gente encontre muito barranco pela frente, muito muro. Exato. Mas muro foi feito para ser pulado. Exatamente. Paulo, qual é a tua visão? Pois bem, eu concordo com as palavras do Ronaldo, é isso mesmo, acho que a informação, né, hoje, né, abre, né, esse leque, facilitando a aceitação, né, mas eu acredito que depende muito da formação em casa, na família. A família que vai, né, os pais que vão falar para os filhos que a sociedade hoje, né, hoje não, né, sempre, né, teve aí as suas diversidades. E é em casa que vai ser explicado isso. E aí, ali é que vai ser a aceitação deles ou não. Eu acredito que vai estar na família, na formação daquela criança, quanto família, para poder aceitar ou não a diversidade que vai ter aí no mundo afora. Exatamente. E contigo, Kleber? Qual é a tua visão? Eu concordo, né? Realmente é isso mesmo, né? E o que o Ronaldo falou, o Paulo, né? E começa dentro de casa isso, né? Você tem que dar todo o amor que você tem para os seus filhos, né? Que é ali que vem a educação, é ali que vem tudo, né? O alicerce deles, né? Então tem que ter esse amor, né? Agora eu fico pensando nisso, né? Diante de tantas, hoje está tão fácil você colher informações, né? Hoje na palma da mão você tem ali, no celular você acha tudo, Exatamente. né? E ainda assim você vê que tem profissionais que não conhecem do caso, né? Você vê que ainda falta, né? Falta a busca dessas informações, né? Ou até uma divulgação, né? Dessas informações. Uhum. E eu até parabenizo, né? Você, Rony, porque você faz essa divulgação, né? Que nunca tivemos, nunca teve, né? Então isso é muito importante, porque tantos profissionais podem ouvir, ver o seu canal e lá tem todas as informações que precisa, né? Que muitos não conhecem. Então falta isso também, a busca dessas informações, que elas estão aí. Agora tem que buscar, né? O nosso objetivo é chegar a todo lado realmente. É um pouco isso. Isso. Como é que, Kleber, como é que tu conheceste o Atlas Zipcast? Isso foi através da minha esposa, né? Ela que mostrou, né? Foi a Vilma, né? A Vilma falou, olha, tem um Atlas e tal, e ela conheceu ela, depois ela veio e me mostrou. Eu falei, nossa, que interessante. Legal. Né? Então foi ela que me apresentou. Ô, Ronaldo, eu não preciso explicar para ti por que chama Atlas. Tu sabes. Eu já tive que explicar numa live por que chama Atlas Lipcast. Mapa Mundi. Como é que tu conheceste o Atlas Zipcast? Como é que tu chegaste ao Atlas Zipcast, Ronaldo? Através da Selma. A Selma que fuçou, tá? E me colocou no meio. Procura. E tudo que for de melhor para mim, a gente vai atrás. Não tem tempo ruim, não. Que legal. Ô, Paulo, agora eu gostaria de abrir um... Sim, fala. Eu gostaria de abrir um aspas. Engraçado, né? Eles moram em cidade grande. Eu já morei lá. Quando eu conheci a Selma, ela era de Assis. Levei para Santo André. Eu morava em Santo André. Falei, acho que lá vai ter mais facilidade, né? Mas é incrível. Parece que cidade grande é pior para essas coisas. Nós fomos a FUNCRAF, fomos em todos os lugares, que nem o negócio do TFD. Tudo, parece que tudo é mais difícil. Certo. Aqui, não tem profissional aqui, mas, por exemplo, se a gente precisar ir para o centrinho, a prefeitura disponibiliza um automóvel. Certo. Um motorista. Só, não dá mais mas já é
alguma coisa, entendeu? É uma pessoalização. Falei, pô, é Há um abraçar que nem o diferente. negócio da professora que o Kleber falou. É uma escola municipal, entendeu? Só que eles ficaram para crianças, não sei até que idade, mas para crianças pequenininhas. Mas eles ficaram preocupados porque a Aninha usa sonda, Uhum. né? Por Exatamente. conta, ela não come nada, ela usa Exatamente. sonda, eles ficaram preocupados. Por isso, a professora, eu vou aí para ver como é, passo com ela, ver se ela aceita, porque ela tem também um grau de autismo. Uhum. E em 2019 ela foi diagnosticada com microcefalia. Certo. Exatamente. Então Ela exige um cuidado a completamente gente diferente. aí, mas a adaptação dela foi muito boa. Mas referente a esse negócio, né? Eu falei assim, poxa, a gente foi para Santo André achando que ia ser mais fácil. E no final. No fim, Aí, porque a cidade grande sim, pode falar. deveria ter recursos, né? Que nem o Kleber estava falando a história do TFD, nossa, parece que eu estava voltando No há tempo. 3 anos atrás, escutando tudo isso já. Exato. A interiorização ela tem um preço a pagar. Aqui, hoje, por exemplo, na nossa live, nós temos aqui a Josineide. A Josineide eu entrevistei já há bastante tempo, no começo das lives do Atlas Lipcast. A Josineide ela é de origem índia, você tem indígena, ela vive no interior do estado de Pernambuco, se não estou em erro. Eu espero não falhar com ela, mas se não me engano, ela é da tribo Trucá-Cabrobó. Não espero não falhar nisso. Mas a Josineide viveu até os 20 e poucos anos sem nenhum tipo de assistência, dada a deslocalização que ela estava de recursos de assistência, de atendimento, claro que com outras nuances aqui envolvidas, mas essa situação da interioridade, às vezes, é também um preço a pagar. Olha, acertei. A Josineide está a dizer que eu acertei o nome da tribo. Bacana, fico feliz. Então, essa realmente é uma realidade que nós temos que lidar com ela e é importante. Ô, Paulo, como é que tu conheceste o Atlas Zipcast? Então, nós temos aqui no ABC, né, temos um grupo Carona Amiga, que é justamente para organizar essas idas a Bauru, né, dos pacientes. E uma das coordenadoras, né, e nesse grupo a gente discute essa situação do centrinho, tudo, né, e uma das coordenadoras, que é a Vilma, de Santo André, ela foi e ela que apresentou, apesar de eu já ter visto lá na nossa página, né, eu já tinha visto, mas quem intermediou isso daqui foi a Vilma e a Marli. Que maravilha, que bacana. Pessoal, nós estamos. Eu sei que o Paulo também está aflito com relação ao horário, nós já passamos largamente mais uma vez, como sempre. A conversa aqui é tão dinâmica que a gente acaba por perder a noção da hora e ainda estamos aqui com tanta gente a acompanhar-nos aqui. Eu queria fazer aqui um ponto de situação, porque eu acho que é importante nós trazermos aqui uma cerimônia quase que a gente costuma fazer aqui no final das nossas lives. Eu, antes de fazer isso, quero pedir desculpas a Adriana Bonatti e a Marlene Martins, que pediram para participar da live desde o começo da live, mas nós temos um agendamento de lives e temos uma programação para as lives. Então, se vocês quiserem participar de lives conosco, mandem um e-mail para atlaslipcast@atlaslipcast.com. A Kátia, o Zaqueu ou a Marli vão entrar em contato com vocês para poder agendar, para vocês virem contar a nossa história, contar a história de vocês também e as experiências que vocês tiveram. E é muito importante essa troca, essa empatia que é criada nessas situações, como o Paulo acabou de citar. Eles têm uma carona amiga, um grupo de pessoas que vai em conjunto para Bauru e as pessoas se encontram, conversam, trocam experiências, trocam informações e isso faz com que as coisas aconteçam. E é muito importante também que vocês ativem aí as notificações, que acompanhem o Atlas Zipcast, deixem os seus likes aí nas lives, porque os motores de busca são insensíveis ao problema. Eles só reconhecem atitudes. Então, se vocês fazem um like num vídeo, se fazem um like nessas lives, elas começam a ser notadas pelos motores de busca e começam a atingir maior número de pessoas e a gente consegue chegar mais longe.
nós estamos a chegar lá no interior de Pernambuco, nós estamos a chegar na Austrália com a Harriet Kelly. A Harriet Kelly veio aqui hoje, já esteve aqui conosco. E nós estamos tentando fazer com que o assunto da fenda labiopalatina deixe de ser um tabu e deixe de ser um cercadinho e que caia no senso comum, que é muito importante. E por isso é tão importante a nossa campanha. Apoiem, por favor, a campanha para a conscientização do Dia Nacional da Fenda Labiopalatina no Brasil. É o projeto de lei 6565/19. Por favor, vamos passar essa mensagem, visitem as nossas redes sociais e aprendam como fazer uma publicação, marcando o senador que foi relator que foi o criador desse projeto de lei, para que a gente consiga definitivamente aprovar essa lei e para que a partir do próximo ano haja um dia não de pedido para que isso aconteça, mas que se torne um dia de consciência, de discussão e debate sobre esse assunto. Rapazes, eu tenho que dizer a vocês que há uma palavra que vos define, no meu ponto de vista, que é uma das coisas que tem sido uma tônica dominante das nossas lives. Eu, quando pensei nessa palavra, era aquilo que eu tinha em mente e que vocês vieram confirmar, de fato, esse espírito de conjunto, esse espírito de grupo que vocês demonstraram na integração do acompanhamento da família, no acompanhamento das pessoas que vos são caras e, principalmente, o fato de vocês serem tão generosos que vocês estão preocupados muito para além do próprio problema, também com o futuro de outras pessoas e andam aqui nessas lides a lutar por um futuro melhor para outras crianças também. Então, a palavra que eu encontrei para vocês é solidariedade. Porque solidariedade é um ato de bondade, de compreensão com o próximo. É um sentimento de empatia, uma união de simpatias, de interesses ou de propósitos que acontece dentro de um grupo pequeno ou de um grupo mais alargado. Esse grupo pequeno é a família, não é? E o grupo mais alargado é toda essa comunidade que eu hoje considero a grande família fissurada, da qual a família Atlas Lipcast vem se juntar e vem trazer a sua contribuição exatamente trazendo informação, que é uma coisa que faz tanta diferença para tanta gente, essa informação. No final da nossa live, eu vou fazer questão de falar sobre um pequeno excerto aqui que eu quero trazer para vocês, partilhar com vocês sobre o Sistema Único de Saúde. Mas antes disso, eu queria que vocês três, agora de cada vez, a gente vai começar por quem chegou primeiro, que foi o Paulo, e que o Paulo também precisa de se orientar por causa do trabalho dele. Queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que, eventualmente, amanhã ouvirem esse vídeo, ou que a gente possa fazer aqueles cortes, os famosos cortes dos videocasts, né? Que a gente possa fazer um corte para as pessoas entenderem que mais importante do que procurar informação na internet de forma atabalhoada, de forma desnorteada, talvez seja importante conhecer uma estrada que já seja iluminada, que já seja bem construída, e é isso que o Atlas Lipcast está a tentar fazer para a fenda labiopalatina. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de motivação para as pessoas acompanharem, conhecerem todo esse portal do Atlas Lipcast. Paulo, é contigo. Pois é. Quero começar agradecendo a todos, né, agradecer a participação, o convite, né, quero agradecer a todos que estiveram ao vivo aí conosco, aí acompanhando. E dizer que eu acho que esse norte, isso daí já existe, o Centrinho, o nosso Centrinho existe, né? Tem hoje o podcast, né, o Atlas, né? Tudo tem um canal aí para poder acompanhar, né? E o Centrinho a gente tem que lutar. Vamos, que nem a gente costuma dizer lá no grupo, lá, né? Juntos somos mais fortes. E eu acho que é assim que tem que ser. Temos que continuar vigilantes, atuantes, para que a gente consiga reverter, porque já foi dado um passo para isso. E a gente tem que reverter, a gente tem que se unir cada vez mais, tornar esse grupo mais forte, né? Não só com 250 vídeos, mas, né,
todo o povo, né, os familiares, amigos, né, estarem juntos, porque não é só o familiar, mas os amigos que circundam esses pacientes. Isso mesmo. Fortalecer essa luta, né, para que a gente consiga manter e melhorar cada vez mais o atendimento do fissurado. Eu acho que esse é o recado que tem que ser passado. Bacana, bacana. Muito bem, Paulo. Kleber, Obrigado. então, deixa uma mensagem aí para quem vier depois. Olha, eu acho assim, né? Quem passa por isso sabe o que que é, né? Muita gente não conhece o que é a fenda, né? E então a gente precisa disso, de um parceiro, né? Para divulgar, para ajudar a divulgar esse problema para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Para as pessoas conhecerem realmente o que que é isso, qual é esse problema, o que que ele causa. E outra, né? Você vê quantas síndromes também pode vir através da fissura, né? Quantos casos a gente vê, né? O caso do Ronaldo ali. Então, você vê que, né, não é só um problema de fenda, né? Mas é algo que pode vir além disso, né? E é importante que as pessoas conheçam, ter essa empatia, né? As pessoas, porque assim, eu tenho um filho fissurado. E ele pode ter, meu filho pode ter um filho fissurado também. O que Isso. vai acontecer, né? Como vai ser esse atendimento no futuro, né? Os filhos dele, os netos e aí vai. Então é isso que a gente tem que se preocupar hoje, né? O centrinho a gente não sabe o que que vai ser, né? A Funcraf também, você vê que tudo está se acabando, né? Então qual será esse futuro nosso dessas crianças que vão nascer? Né? Então, a minha preocupação maior é essa, né? Então, ter essa divulgação para que as pessoas conheçam, né? E não tenha mais centrinhos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Fazer uma globalização disso tudo. Exato. É isso que eu acho importante. É exatamente essa ideia, pegando nessa ideia de vocês dois, o centrinho é o centro que faz acontecer mão na massa. A ideia do Atlas Lipcast é levar o conhecimento e a informação para que as pessoas saibam onde se dirigir, saibam o que ler, o que procurar. É exatamente isso. Ronaldo, contigo, uma palavra final de motivação para as pessoas. Bom, como motivação eu posso usar a minha própria ida para o Centrinho, essa que eu narrei, quando a gente não pôde contar com o TFD. A Selma ficou meio abalada, e agora não vai dar para ir? Eu falei, nós vamos. Ah, não vai dar, nós vamos, nem que for a pé. Ah, estilo a torcida do Grêmio, até a pé nós iremos para o que der e vier. Falei assim, nós vamos. Mas como? Eu falei assim, não interessa, nós vamos. E para você fazer uma ideia, nesse dia teve um fato que eu não contei. Tá na hora. A gente estava a Tá na gente hora de estava sem contar. recurso. Uhum. A gente estava com muito pouco recurso financeiro. Certo. Era para ir, eu tomei um café reforçado em casa, falei para a Selma, na parada, no Rodoserve lá em Pardinho, você desce, toma um café. Nisso, no que nós estávamos fazendo, ela estava dando leite para a Aninha na sonda, eu no banco do lado do ônibus, um rapaz, eu ia dormir com fome aquela noite, que no dia seguinte a gente recebia. Tinha uma fonte de renda fixa. Então a gente foi com o dinheiro contado mesmo. Ia sobrar R$ 24,50. Certo. Foi o que eu falei para ela. Com esses 24 você desce, toma um café, eu fico com a Aninha no ônibus. E um rapaz do banco da frente estendeu a mão com R$ 100 e falou, eu sei do esforço de vocês. Falei, não vou dormir mais com fome. É isso aí, Ronaldo. Entendeu? É isso aí. Então, nunca desisti. Nunca desisti. Nunca. Acaba sempre por prover. Acaba sempre, sempre. Pô, sabe, a Sama fala que eu sou uma pessoa, pô, invejo sua fé. Falei, então tem a mesma fé que eu. Isso mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Então eu falei para ela, fomos e voltamos.
e a Aninha foi atendida, que era o principal. Exatamente, que maravilha. Eu acho que ainda tomou mais proporção aquilo que eu tenho para partilhar com vocês, que é uma doação intelectual da Inês Graciano, do tal livro que eu falei com vocês, que é o Estudo Socioeconômico, um instrumento técnico operativo, para quem quiser procurar, Maria Inês Gândara Graciano. Eu quero trazer para vocês aqui um excerto desse livro, que eu acho que é muito importante, que diz sobre a Política Nacional de Saúde e o Sistema Único de Saúde. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde teve como ápice o projeto da reforma sanitária que deu origem ao Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, apontando para o surgimento de uma nova concepção no tratamento do tema. O projeto de reforma sanitária, que tem no SUS uma estratégia, baseia-se no Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. Destacam-se como fundamentos dessa proposta a democratização do acesso, a universalização das ações, a melhoria da qualidade dos serviços, com a adoção de um novo modelo assistencial pautado na integridade e equidade das ações, a democratização das informações e a transparência no uso de recursos e ações do governo, a descentralização apoiada em um controle social democrático e a interdisciplinaridade das ações. E a Inês não para aí. Ela então refere que, dentre os serviços de saúde disponíveis, nós temos em Bauru o Hospital HRAC, ligado até então à USP, especializado na reabilitação de pessoas com fissura labiopalatina e deficiência auditiva, dentre outras anomalias craniofaciais. Há 55 anos, o HRAC vem se dedicando ao ensino, à pesquisa e à prestação de serviços, mantendo-se financeiramente com recursos públicos da Universidade de São Paulo e do Sistema Único de Saúde. O Centrinho, como também é conhecido, oferece tratamento incluindo todas as etapas terapêuticas necessárias para reabilitação e inclusão social. É considerado como de alta complexidade e referência na área da saúde e reabilitação de pessoas com malformações labiopalatinas e deficiência auditiva. Desenvolve os seus programas com uma equipe interdisciplinar de várias áreas, dentre as quais a do serviço social. E ela conclui, não conclui, mas concluo eu, com as palavras ainda da Inês: a equidade diz respeito aos meios necessários para se alcançar a igualdade e está relacionada com a ideia de justiça social. É aquilo que esse livro, que é uma referência que vocês devem pensar, oferecer eventualmente para os políticos que se dignam a desprezar o problema, a não ter qualquer empatia por um problema tão sério, sanitário, como é a reabilitação e a inclusão das crianças com fenda labiopalatina. Por isso, eu volto a reforçar o pedido a todos vocês que publiquem, que compartilhem, que façam das vossas redes sociais um ponto de reforço dessa campanha pela conscientização do Dia Nacional da Fissura Labiopalatina. E para você fazer uma ideia, nesse dia teve um fato que eu não contei. Tá na hora. A gente estava sem recurso. Uhum. A gente estava com muito pouco recurso financeiro. Certo. Era para ir, eu tomei um café reforçado em casa, falei para a Selma, na parada, no Rodoserve lá em Pardinho, você desce, toma um café. Nisso, no que nós estávamos fazendo, ela estava dando leite para a Aninha na sonda, eu no banco do lado do ônibus, um rapaz, eu ia dormir com fome aquela noite, e no dia seguinte a gente recebia. Tinha uma fonte de renda fixa. Então a gente foi com o dinheiro contado mesmo. Ia sobrar R$ 24,50. Certo. Foi o que eu falei para ela. Com esses 24 você desce, toma um café, eu fico com a Aninha no ônibus. E um rapaz do banco da frente estendeu a mão com R$ 100 e falou: eu sei do esforço de vocês.
e perceber que pessoas como tu são tão generosas que continuam, ao fim de tantos anos de luta, a continuar a compartilhar esse conhecimento e essa experiência que vocês viveram. Esse conhecimento, como diz a Inês, foi construído a partir da prática profissional no Centrinho, e nós vamos continuar a lutar pelo Centrinho, vamos continuar a lutar, mesmo que a USP não queira o Centrinho, porque parece que há um problema qualquer de questões administrativo-políticas e que a USP não queira, nós vamos lutar pelo Centrinho forte, pelo Centrinho sobrevivente, resistente, e que o Centrinho volte a crescer como deveria ter sempre sido e não que comece a encolher como tem acontecido. Passe a rima, eu me despeço de vocês três com um bem-aja muito grande. Foi maravilhoso ter três pais como vocês aqui para mostrar que ser pai é... Aliás, eu vou até fazer, já que o Ronaldo começou a puxar essas coisas antigas, eu vou dizer a vocês o seguinte: não basta ser pai, tem que participar. É verdade. Essa piada, quem não entendeu vai ter que procurar na internet. Porque... Mas é que nem o Leandro Carnal, depois o tio explica. Nós fizemos a datilografia. Exatamente. O mantra ASDFG ficou na cabeça. O nosso computador tinha que fazer assim para mudar de linha, tinha que empurrar a página. Eu tenho um professor que falava que aquilo era impressora wireless. Exatamente, completamente. Maravilha. Pessoal, bem-aja.